Bem-vindos de volta à nossa série a respeito do livro de Provérbios. E antes de começarmos, eu só quero deixar claro, sempre eu quero deixar claro, que o livro de Provérbios é um livro muito, muito precioso, mas não é um fim em si mesmo. Olha, nós já falamos sobre isso, mas precisa ser dito continuamente, jovens. Então me escutem. A lei do Senhor, especialmente os 10 mandamentos, é lindo. E é uma diretriz para a vida. Mas a lei do Senhor, o principal objetivo dela é nos mostrar que Deus tem um padrão de justiça que nós não encontramos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E, portanto, a lei, na verdade, aponta para nós e expõe o nosso pecado como uma lâmpada brilhando em uma masmorra suja. Expõe o nosso pecado, não apenas os pecados que nós cometemos, mas a corrupção e a pecaminosidade dos nossos próprios corações. Mas a lei não nos deixa lá. A lei aponta para nós e diz, você é culpado. A lei aponta para nós e diz, você está condenado. Mas então a lei nos aponta para o Salvador, que é o propósito da lei, apontar a nós mesmos para a salvação em Jesus Cristo. Você entende? Você provavelmente já ouviu sobre a salvação, que ela não é por obras. É somente pela graça, e isso é verdade. Isso é verdade, e se alguém te disser qualquer outra coisa, que eles estão pregando outro evangelho, tá? Mas há uma maneira pela qual podemos dizer que a salvação é pelas obras. Não é simplesmente pelas nossas obras. A salvação é pelas obras de Cristo. Nós desobedecemos a Deus. Cristo, desde o momento em que Ele se tornou aqui encarnado, desde o momento em que Ele nasceu, até o momento em que Ele voltou para a glória, Ele foi perfeitamente obediente. Ele foi obediente onde nós tínhamos sido desobedientes. E então Ele cumpriu todas as obrigações da lei. Mas não apenas isso, Cristo também pagou as penalidades que eram contra o seu povo, pela violação da lei que eles cometeram. Você entende? Cristo fez tudo. Então, a nossa salvação é pelas obras. A nossa salvação é pelas obras de Cristo, em nome do seu povo. E é por isso que a salvação para nós é pela graça, a parte das obras, confiando em Jesus Cristo. E esse é o propósito da lei. Mas também, olha, às vezes as pessoas usam erroneamente a lei pensando que eles vão se justificar diante de Deus pela obediência à lei. Isso é simplesmente assim, não é verdade. Da mesma maneira, tem havido cristãos ao longo dos anos que olharam em volta e viram a tolice. Não apenas no mundo, mas também na chamada igreja. E realmente se interessaram pelo livro de Provérbios e a sabedoria de Deus. E isso é uma coisa boa. Mas, às vezes, há uma tendência de colocar mais ênfase em fazer provérbios do que no Evangelho de Jesus Cristo. Isso está errado. Porque da mesma maneira que a lei nos aponta para Cristo, acredite ou não, provérbios nos apontam para Cristo. Olha, os provérbios são sobre sabedoria e a lei é sobre justiça. Bem, a lei nos mostra que não somos justos e os provérbios nos mostram que nós não somos sábios. Nós temos sido tolos. Violamos os provérbios da mesma maneira que violamos a lei de Deus. Então, os provérbios, de certa maneira, eles são como se a lei fosse um mapa magnífico para a vida, mas o mais importante é que os provérbios nos mostram que nós temos sido tolos e que nós estamos condenados. Mas então nos aponta para aquele que é toda a sabedoria, aquele que se torna a nossa sabedoria. Da mesma maneira, Cristo se torna a justiça daquele que crê nele. Ele se torna a sabedoria daquele que acredita nele. Então nunca se esqueça disso enquanto você estiver estudando um livro de provérbios comigo, com o irmão Paul, que não se trata apenas de acúmulo de sabedoria. Tudo o que nós estamos estudando deve ser sobre apontar para a salvação que está em Jesus Cristo. E se você é um bom menino, uma boa menina, bem, isso é louvável.
Mas nada disso vai fazer você ficar bem com Deus. O que te faz ficar bem com Deus é reconhecer a sua necessidade, que você é um pecador, e confiar na provisão de Deus para você, para todos os pecadores, que a provisão é Jesus Cristo, o justo e o único sábio. Agora, vamos aos Provérbios, capítulo 4. E nós estamos, versículos 5 a 9. Hoje nós vamos finalizar isso aqui, eu espero. E então vamos ler, começando com o versículo 5. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Vamos ao Senhor em oração, como de fato nós precisamos, porque nós precisamos. Pai, eu agradeço o Senhor por este dia e eu oro, querido Deus, para os jovens que estão ouvindo, que eles venham conhecer a lei e enxergar o pecado deles e correrem para Cristo. Que eles saibam e conheçam a sabedoria e enxerguem a tolice deles e corram para Cristo. E em seguida, que eles sejam enraizados em Cristo pela fé. Na confiança deles em Cristo somente, que eles venham olhar para trás mais uma vez para a sua lei, não como um meio de salvação, Senhor, mas como um meio de orientação. E os provérbios não como um meio de salvação, mas como um meio de orientação. Ó Deus, prospere a vida deles como uma espécie de prosperidade que vem de Ti, Senhor. Ó querido Deus, por favor, agora nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos várias coisas que nós devemos fazer com relação à sabedoria. Devemos adquirir sabedoria. Adquire ela. Trabalhe por isso. Procure isso. O próximo é o amor. O amor à sabedoria. E quanto mais você busca por sabedoria, mais você vai amar a sabedoria. Quanto mais você enxerga os benefícios da sabedoria na sua vida, mais você vai amar a sabedoria. Também nós devemos valorizar a sabedoria. Devemos apreciar ela como a coisa mais valiosa. Agora, eu pulei algo aqui que eu quero olhar antes de prosseguirmos e avançarmos no nosso estudo. Quando falamos sobre valorizar a sabedoria, eu quero que vejamos apenas por um momento. Vamos em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. E eu quero que vocês pensem a respeito. Vamos ver aqui o versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Agora olhe para isso. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Então, nos é dito aqui no versículo 8, para nós apreciarmos a sabedoria. Aqui no capítulo 3 nós temos essa ideia do que significa. Olha, eu disse isso antes e vou dizer de novo. Às vezes eu digo aos meus filhos, olha, se 10 mil libras de ouro ou algo do tipo fosse enterrado no quintal, em algum lugar, mas para encontrar isso você tivesse que cavar todo o quintal, o que é que você faria? E o meu filho, especialmente Evan, ele é como se ele falava, eu vou cavar o quintal inteiro, não importa quanto tempo demorasse, eu cavaria o quintal inteiro. Bem, há algo muito mais precioso do que o ouro esperando por nós. E não é tão difícil de encontrar. É a sabedoria de Deus. E nós devemos valorizar ela, devemos buscar ela. Então, devemos valorizar a sabedoria, nós devemos abraçar a sabedoria, agarrar ela e não deixar ela ir. Não simplesmente porque ela está certa, mas porque nós crescemos no amor à sabedoria. Agora, eu quero que olhemos para o que nós não devemos, e há apenas algumas delas nessa passagem, mas elas são muito, muito importantes. Não se esqueça da sabedoria. Não se afaste da sabedoria. E não abandone a sabedoria. Então, todas essas admoestações, quando nós vemos e vamos vê-las nos versículos 5
e 6. Todas essas admoestações assumem que você está estudando sabedoria, que você adquiriu alguma sabedoria. E agora a admoestação é: não se afaste. Agora, isso é muito importante, especialmente para vocês, os pais, se vocês estão ouvindo. A Bíblia, por intermédio dos provérbios, está presumindo que vocês irão instruir os seus filhos. Agora, vocês já deveriam saber, como eu, sobre a igreja local e a necessidade de estar debaixo da liderança de anciãos piedosos que estão expondo as Escrituras. Não há substituição para isso. O homeschooling não é substituto, a devoção com o pai, a devoção com a mãe não é um substituto para estar em uma igreja local bíblica debaixo de pastores piedosos que amam, pastores que servem, pastores que expõem e explicam a palavra de Deus. Não há substituto para isso. E se você quiser que os seus filhos de fato cresçam verdadeiramente no Senhor, ou apenas que eles conheçam o Senhor, você realmente precisa estar em uma igreja bíblica local e fazer parte dela, ser uma parte real dela. Agora, então, esses textos estão assumindo que o seu filho vai ser instruído e que Deus deu a você uma igreja através dela que você vai receber instruções, mas Deus também disse claramente que os pais devem participar dessa instrução. Então, a única maneira de uma criança abandonar ou esquecer ou se afastar é por causa da sabedoria que ela foi colocada diante deles. E pais, essa é a sua responsabilidade. Filhos, me escutem. Se o seu pai, a sua mãe, deseja te ensinar a palavra, mesmo que eles não tenham o dom de ensinar, eles podem não ser as pessoas mais eloquentes do mundo, eles podem não ter ilustrações incríveis. Honre eles. Honrando eles, você estará honrando a palavra de Deus e você estará honrando a Deus. Honre os seus pais durante o tempo devocional e ouça, e faça perguntas, e participe. E isso vai tudo correr bem para você. Agora, vamos ver o que nós não devemos fazer. Antes de tudo, não se esqueça da sabedoria. Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças. Então, veja, não é suficiente apenas, eu estudei essa passagem, ou agora eu sei ela, ou eu estou fazendo isso. Agora, há uma coisa de perseverança na vida cristã. É para continuar. Eu posso dizer a vocês, houve muitas pessoas que começaram uma corrida quando eu comecei essa corrida, e eles não estão mais nessa corrida, não porque foram para casa para a glória, mas porque eles se esqueceram. Eles abandonaram. Eles se afastaram. Diz para não se esquecer da sabedoria. Agora, como nós podemos nos lembrar de alguma coisa? Bem, você já memorizou algo? Quando você memorizou algo, durante a maior parte, nós memorizamos e entendemos bem, sabemos como parte de nós, assim, trazemos na nossa mão, mas se não continuarmos trabalhando nisso, nessa mesma coisa, ao longo das semanas ou meses, ou às vezes dias, nós nos esquecemos do que nós tínhamos memorizado. Temos que continuar trabalhando nisso. Há um maravilhoso pregador da Bíblia com o nome de David Miller, e ele pregou por muitos anos, e um dia eu estava na casa dele e estava cortando lenha para ele. E nós estávamos conversando sobre as Escrituras, sobre memória. E ele acabou de memorizar muitas porções grandes da Bíblia e tal. E eu disse, você sabe, irmão David, eu acho que você tem um dom nessa área. E ele é um homem muito gentil, amoroso, mas muito reto. E ele disse, não, eu não sou muito dotado de memória das Escrituras, eu simplesmente trabalho mais do que você. E isso é algo que eu quero que vocês pensem. Aqui nos dizem para não nos esquecermos. Mas eu esqueço as coisas tão facilmente, e conforme eu envelheço, eu as esqueço frequentemente. A única maneira de manter isso na mente é constantemente renovando a minha mente, como Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz, que eu preciso constantemente renovar minha mente para que eu possa conhecer qual é a boa vontade de Deus. E é como nós fazemos.
Nós fazemos isso estudando as Escrituras. Por intermédio de memorizar as Escrituras, nós meditamos nas Escrituras. E por intermédio da aplicação e da prática das Escrituras. Então, ele diz, antes de tudo, não te esqueças da sabedoria. Versículo 5, a ideia é não se esquecer, não deixe para trás. Sabe, você pode pensar que se você envelhecer, que existem coisas que vão ficar para trás. Bem, pode haver coisas que você pode deixar para trás, mas a palavra de Deus não é uma delas. Você nunca se torna mais sábio do que a palavra. Você nunca chega a um ponto onde você não precisa mais depender da palavra. Se você adotar essa atitude, então, você se esqueceu da palavra de Deus. Então, ele diz para não se esquecer da sabedoria. Versículo 5, de novo. Está repetindo, diz, não te esqueças das palavras da minha boca. Agora, nós podemos ver isso de duas maneiras. Se afastar. Se eu compartilhar algo com vocês, a parte da Bíblia que está de acordo com os desejos de vocês, vocês provavelmente vão dizer um amém, caloroso. Isso é uma boa coisa, eu quero fazer isso. Mas eu posso dizer a vocês que se você é um ser humano normal, mesmo um cristão normal, vai haver coisas na Bíblia que no começo você não vai estar de acordo com elas. Elas vão te repreender, elas vão expor os seus erros, vão expor o seu pecado, vão expor onde você está errado e você vai se afastar disso. Eu não gosto dessa parte. Ou eu gosto dessa parte, exceto nessa situação. Eu procuro obedecer aos meus pais quando o que eles me dizem para fazer é o que eu quero fazer. Mas que tal obedecê-los quando eles dizem algo que você não quer fazer? Você vai se afastar. Se você se afastar da sabedoria de Deus, você está demonstrando que, mesmo nos tempos em que obedecia à sabedoria de Deus, não foi por causa do seu amor por Deus, foi por causa do seu amor por você mesmo. E acontece que essa sabedoria concordou com você. Nosso amor por Deus, o nosso reconhecimento da veracidade da sua palavra, a nossa fé é testada quando a sabedoria de Deus, a vontade de Deus nos diz algo que vai contra a nossa natureza. Pode nem mesmo nos agradar no início, pode até mesmo nos deixar irados, mas nos submetemos a isso, porque nós sabemos que a sabedoria de Deus é verdadeira, imutável, justa, e nós somos falíveis. Então, diz, não se esqueça da sabedoria, não se afaste da sabedoria. E o versículo 6 diz, não desampares a sabedoria, não desampares, não abandone ela. Eu conheci um jovem em uma igreja uma vez, ele estava se preparando para ir embora para o serviço militar, e um dia antes de deixar a igreja, eles deram a ele alguns minutos para falar, e ele subiu lá, e ele fez isso. Eu posso dizer que, como um homem mais velho, ele fez uma coisa bem de se vangloriar, de como ele ia continuar caminhando com Deus. Ele estava tão seguro de si, que ele estava indo para ser um testemunho, ele seria um homem justo, que ele seria um líder para Cristo no braço dos militares que ele escolheu. E ele caiu rapidamente. Ele rapidamente abandonou todas as instruções que ele tinha recebido quando jovem. Então, quando eu digo para não se esquecer, para não se afastar, para não abandonar, deixa eu acrescentar outra coisa. Não faça isso. Não pense que essas coisas não se aplicam a você porque você é tão seguro de si. Eu não tenho certeza de mim. No sentido de que eu sei que diariamente eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso estar em uma igreja boa, eu preciso estar perto da comunhão de outros irmãos, eu preciso de tantas coisas, porque eu percebo que eu sou tão fraco. E eu não quero me gabar de amanhã ou do que eu vou fazer com certas circunstâncias. Você tem que perceber que nós vivemos em dependência absoluta de Cristo e da sua palavra. Então, sim, você é capaz de esquecer, você é capaz de
virar e se desviar do caminho, você é capaz de abandonar. E é por isso que nos apegamos à palavra. É por isso que nós oramos e pedimos a Deus a graça. Isso é porque nós temos outros crentes ao nosso redor, porque nós descobrimos que muitas vezes, quando estamos fracos, eles são fortes. E quando eles são fracos, nós estamos fortes. E Deus estabeleceu essa vida cristã para nós, e nós precisamos um do outro. Então, não olhe para essas coisas e vai e diga, bem, isso é bom para algumas pessoas. Não, é bom para todas as pessoas. É bom para todos nós. Nós corremos o risco de sair do caminho, de fazer coisas que não estão de acordo com a sabedoria. É por isso que nós precisamos estar vigilantes, é por isso que nós precisamos caminhar cautelosamente. Paulo diz no livro de Efésios, para andar sabiamente, com discernimento. Agora, eu quero terminar olhando o que a sabedoria promete para nós. Olhemos no versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. A ideia de que ela vai tomar conta de você, ela vai te pastorear. Se você não abandonar ela, ela irá te proteger. Então imagine este pastor forte, que não tem medo de nada. E todos os lobos, ursos, coiotes têm medo dele. Contanto que você não abandone esse pastor. Enquanto você caminhar ao lado dele, não haverá lobo, não haverá urso, não haverá nada vindo atrás de você. Mas se você se afastar do único que pode proteger você, você estará sozinho. E não vai durar. Com que você vai ter que lidar lá fora, com a oposição, com o diabo, que é como um leão que brama ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então a sabedoria irá proteger você. Ela diz também que a sabedoria vai te guardar. Ela será como um vigia. Digamos isso. Você está muito cansado, você quer dormir, mas você está cercado pelos seus inimigos e você não sabe quando eles vão te atacar. Você não consegue dormir. Mas se houver um vigia que diz, você pode dormir, fique bem aqui ao meu lado, durma e eu vou vigiar. Essa sabedoria está dizendo isso. Nós vivemos em um mundo de inimigos, nós vivemos em um mundo de perigos espirituais. E a única maneira de fazermos isso é através daquele que nos vigia, estando perto dele, de quem vai cuidar de nós. Você diz, esse é o Senhor Jesus Cristo. Sim, absolutamente. Mas como ele cuida de nós? Sim, ele pode fazer obras sobrenaturais de providência, mas uma das melhores maneiras pelas quais ele zela por nós é nos dizendo, pela sua palavra, nos dando instruções, dizendo por onde andar e por onde não andar, o que fazer e o que não fazer. E se você quer a proteção dele, você tem que ouvir o conselho dele. Ele continua. Bem, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu acho que posso ter compartilhado isso com vocês antes. Meu filho mais velho, quando ele era jovem, ele tinha uma verdadeira independência. Ele era tipo assim, ele tinha um espírito de independência. Eu levei ele para as terras baixas, onde muitas vezes eu ia caçar, meio pantanoso, tinha mato e um monte de, um monte de cobras, muitos coiotes, linces, e havia um pássaro tipo uma garça azul lá, que fazia um barulho que quando disparava à noite parecia que a gente ia ser atacado por um monstro pré-histórico. E eu dizia que ele tinha cerca de 4 ou 5 anos, eu realmente não me lembro quantos anos, mas eu dizia a ele, fique bem ao meu lado, fique bem ao meu lado. E estava ficando escuro e ele continuava vagando lá na frente, vagando lá na frente, vagando lá na frente. Então, eu simplesmente deixei ele vagar à frente uma vez, e então eu me escondi atrás de uma moita. E ele ouviu um daqueles pássaros voar, e ele se assustou e se virou, e eu não estava lá. E eu deixei ele ficar com medo por apenas um pouquinho de tempo para ele aprender a lição. Então ele viu, eu estou com medo. Eu estou sem o meu pai. Isso é assustador. Então eu saí de trás da moita e ele aprendeu. Naquele dia, ele aprendeu que ele precisava de mim. Deus fará isso às vezes. Ele vai assistir o seu povo. Mas muitas vezes ele vai se esconder quando nós corremos de uma maneira independente, quando nós quebramos as classificações, quando nós saímos do nosso jeito. Então, se você quiser sabedoria,
para guiá-lo, para te guardar, você tem que ouvir. E você precisa. Olha, eu também usei essa ilustração que quando eu estava, especialmente nas selvas do Peru, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que era perigoso, o que era seguro, eu não sabia onde sentar, não sabia qual caminho seguir, muitas coisas. Mas sabe, o que eu fiz corretamente foi porque eu estava constantemente com os irmãos peruanos da selva, que conheciam, eles sabiam o que eles estavam fazendo, e enquanto eu caminhava com eles, eu estava seguro. Eu só entrava na água se eles tivessem entrado. Aí eu estava seguro. Vocês entendem? É da mesma maneira, se você quer andar independentemente da sabedoria de Deus, você não tem nenhuma promessa. Mas se você diz, sabe, eu não sei o que eu estou fazendo, eu apenas gosto da selva. Na selva eu poderia ter dito isso, sabe? Eu cacei minha vida toda, desde quando eu era criança, sozinho, eu sei como me virar nesse tipo de coisa. Eu teria sido um tanto arrogante, muito tolo, e eu teria ficado um tanto perdido, e talvez eu teria sido mordido muitas vezes por algo. Mas o fato é que percebi que eu estava em um ambiente e que era completamente estranho para mim. Mas existiam esses homens que sabiam o que eles estavam fazendo. Então eu seguia eles. E eu fazia isso e eu fazia o que eles me diziam para fazer. E da mesma maneira, você precisa olhar em volta e sabe, a sabedoria não nasceu comigo, mas não vai morrer comigo. Eu realmente não sei o que eu estou fazendo. Mas Deus me prometeu que se eu ouvir a sabedoria dele vai cuidar de mim, vai me proteger. E isso está em tudo, está em todas as coisas. Olha, chegará um momento que você vai começar a ver, bem, sabe, que quando você ficar mais velho, você vai poder começar a ter pensamentos sobre, bem, aquela garota que eu pensei, olha, eu pensei que todas as garotas eram más, que todas as garotas eram lindas, ou que eu acho que aqueles meninos desagradáveis, agora eu gostaria de ter comunhão com algum deles. E você começa a olhar com seus próprios olhos, caminhar na sua própria sabedoria e desconsiderar a palavra de Deus, e você acaba em grande perigo. Em vez de ir, sabe, este é um território totalmente novo para mim. Então, mais do que nunca, eu preciso me submeter à vontade de Deus, conforme ela é revelada nas Escrituras. Agora, então, a sabedoria vai te proteger, te guardar, vai cuidar de você, mas também vai te exaltar. Veja no versículo 8, estima e ela te exaltará. E se abraçares, ela te honrará. E eu não consigo pensar em dois casos melhores entre os homens na Bíblia do que José e Daniel. Que José estava em uma terra estrangeira, ele estava no Egito. O Egito estava cheio de falsos deuses e todos os tipos de ideias errôneas sobre sabedoria, e ainda assim ele se apegava a Deus. E Deus exaltou ele, até mesmo dentro do Egito pagão, e também a Daniel. Ele estava em cativeiro por causa do pecado do povo dele, da terra dele. Ele era jovem, mas em vez de aceitar a sabedoria da Babilônia, o que ele fez? Ele permaneceu fiel à sabedoria de Deus, e eventualmente Deus fez dele um líder principal, mesmo naquela nação pagã. E também nós vemos isso na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, embora ele fosse Deus em carne, ele também foi um homem verdadeiro, e como um homem verdadeiro, ele cresceu. E ele cresceu na sabedoria de Deus. Então, é o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até mesmo os homens seculares reconhecem um tolo muito rápido. E eu quero que vocês saibam disso. Como jovens, vocês estão sujeitos à tolice. Mas se vocês quiserem se agarrar à palavra de Deus, vocês serão sábios além da idade de vocês, e vocês também serão respeitados. Agora, algo que é realmente importante aqui no versículo 8 diz: estima e ela te exaltará. Mas também ele diz: se abraçares, ela te honrará. A ideia é, a honra aqui, a ideia é peso. É que você será tratado como alguém que é significativo, uma pessoa de substância, uma pessoa
que é importante, uma pessoa que deve ser ouvida. Olha, ninguém escuta um tolo a menos que seja outro tolo. Mas é incrível, e eu já vi isso. Como um homem mais velho, jovens que tinham 13, 14 anos, na nossa companhia. E de repente o jovem começa a falar. E os homens mais velhos, quietos, e pensam, bem, isso é muito incomum. Esse jovem adquiriu sabedoria além dos seus anos. E por causa disso, ele é convidado para a conversa. E mesmo tendo 13, 14 anos, ele é tratado praticamente como um homem, como um adulto, ao invés de uma criança tola. Agora, aqui está algo, tanto para vocês, jovens rapazes, quanto para as moças. Isso eu acho que é muito importante e frequentemente negligenciado. Falaremos sobre isso ao longo do estudo do livro de Provérbios. Você quer ser um atleta muito bom? Ande com bons atletas. Você quer ser um ótimo matemático? Conviva com bons matemáticos. Você quer ser um homem? Caminhe com homens. Não meninos, homens. Se você quer ser uma mulher, caminhe com mulheres. Vocês entendem? Um dos maiores erros que acontece hoje em dia, mesmo na igreja, é que os jovens precisam estar com os jovens. E isso é certamente verdade. É bom para os jovens estarem com os jovens. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você realmente gasta em um relacionamento com pessoas maduras, pessoas além da sua idade? Então, para que você possa deixar de ser criança e aprender mais a ser um indivíduo maduro, um homem, uma mulher. Agora, vamos ver. Mais uma coisa aqui que eu tenho. O versículo 9. Vamos dar uma olhada nele. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Agora, em ambos os casos, basicamente, aqui está dizendo muito do que já foi dito. No versículo 8, valorize ela, exalte ela. Existe a ideia aqui de não apenas exaltação, mas duas outras coisas que eu gostaria de destacar. A vitória. Que você é vitorioso. Como alguém que tem feito algo, que obteve uma grande vitória na batalha ou nos Jogos Olímpicos e você foi colocado no pódio. E uma guirlanda é colocada sobre a sua cabeça para mostrar que você é o vencedor. Então, há também a ideia de simplesmente beleza. De ser uma pessoa que é atraente, agradável. Uma pessoa que outras pessoas querem estar por perto. Elas querem estar com elas. E então, essas são promessas que nós vimos o que nós devemos fazer com a sabedoria. Olhamos para o que nós não devemos fazer com a sabedoria. E olhamos para as promessas da sabedoria. Então, a sabedoria irá te proteger. Mas não apenas proteger vocês, guiar vocês. E não apenas guiar vocês, mas exaltar vocês. E dar a vocês favor, mesmo diante de outros homens, outras mulheres. Então, a sabedoria vai dar a vocês algo que eu gosto, nós poderíamos chamar de uma vitória na vida de vocês. Vocês serão capazes de triunfar em diferentes áreas da vida de vocês, tanto espirituais e temporais. Então também a sabedoria vai revestir vocês, ou vai vestir vocês com uma beleza, onde a vida de vocês será atraente. Bem, eu espero que isso tenha sido útil. Fiz várias lições hoje, na verdade eu estou um pouco cansado, mas espero que tenha sido uma ótima bênção. Mas se lembrem de que não é suficiente ouvir, mas também nós devemos aplicar, nós devemos praticar, e nós não devemos esquecer ou abandonar. Deus os abençoe.